Brasil e Estados Unidos fazem reunião na Casa Branca para discutir tarifaço. E você vai ver também. Trump anuncia que vai se reunir com Putin em Budapeste. Comissão do Senado aprova a proibição do aborto após 22ª semana de gestação. Brasileira que está em estado vegetativo nos Estados Unidos pode voltar ao Brasil de motorhome. E ainda, veja as chances de título do Brasileirão. Disputa fica entre Palmeiras e Flamengo. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quinta-feira. Olha só, o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, foi à Casa Branca esta tarde e se reuniu com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. Esse é mais um passo para um acordo sobre a taxação dos produtos brasileiros impostas por Trump. O encontro ocorreu sem a presença da imprensa e de portas fechadas. Foram duas reuniões, uma de 15 minutos e outra de 50 minutos. O principal tema das conversas foi o tarifaço aplicado pelo governo dos Estados Unidos, que taxou em 50% os produtos brasileiros. O governo Lula aposta na negociação para reverter os impostos no máximo de produtos possíveis. Já o governo Trump está preocupado com a chance do BRICS, grupo econômico no qual o Brasil é um dos protagonistas, abandonar o uso do dólar e criar uma moeda própria. Desde a posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esse é o momento de maior harmonia entre os governos. Lula tem demonstrado confiança para um acordo e já disse várias vezes que tem interesse em se reunir presencialmente com o presidente americano. Na semana passada, os dois presidentes participaram de uma videoconferência de aproximadamente 30 minutos para discutir sobre esses assuntos. E hoje o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizou uma ligação de 2 horas para falar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Uma aproximação dos líderes pode abalar as relações com Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, e com quem Trump vai se reunir amanhã na Casa Branca. Após 2 meses do último encontro presencial entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin, os chefes de Estado realizaram uma ligação que durou 2 horas. Em sua rede social, o presidente norte-americano disse que a conversa foi produtiva e que acredita que tenha sido um grande progresso. Putin parabenizou a ele e aos Estados Unidos pela grande conquista da paz do Oriente Médio e disse que esse sucesso pode ajudar nas negociações para o fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. No final da conversa, Trump disse que haverá uma reunião em Budapeste, na Hungria, para pôr fim à guerra que Trump chamou de inglória. O norte-americano também citou o encontro entre ele e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que está marcado para amanhã no Salão Oval da Casa Branca. Porém, esse encontro entre os presidentes pode abalar as relações de Trump com Zelensky. Isso porque o presidente da Ucrânia esperava receber no encontro de amanhã o anúncio do fornecimento do míssil de cruzeiro Tomahawk, que pode atingir todas as cidades importantes na Rússia europeia. O presidente Vladimir Putin já havia comentado que a aproximação proposta por Trump com a Rússia estaria desfeita se esse míssil fosse entregue à Ucrânia. E, de acordo com o assessor de Putin, essa afirmação foi reforçada durante a ligação. Fontes próximas ao Kremlin disseram que Trump não confirmou que iria vetar o míssil, mas disse que prefere esperar até o dia do encontro com Zelensky para tirar maiores conclusões. Ainda de acordo com a fonte, o objetivo principal de Putin era interromper esse processo de negociação do míssil entre Trump e Zelensky. E vamos às notícias nacionais agora. O fim do ano está chegando e com ele melhoram as expectativas de movimentações na economia. Com previsão de alta nas compras, aumenta também a necessidade de contratações de trabalhadores temporários em todos os setores. Neste ano, a estimativa é que a Black Friday, o Natal e o início das férias escolares impulsionem a abertura de 535 mil contratos de trabalho temporário.
entre os meses de outubro e dezembro. A previsão é da Acertem, Associação Brasileira do Trabalho Temporário. O número representa crescimento de 7,5% em relação ao mesmo período do ano passado. As contratações temporárias devem ser puxadas pelo setor da indústria, com 50%, seguida pelo de serviços, com 30%, e do comércio, com 20%. A associação está otimista e acredita que o segundo semestre deste ano pode encerrar com mais de 1 milhão de contratações temporárias, estimuladas pelas datas sazonais. Além desse dinheiro extra, o funcionário tem a oportunidade de começar ou retornar ao mercado de trabalho. O contrato temporário tem taxa média histórica de efetivação cerca de 20%. Segundo a Acertem, quando o profissional se mostra dedicado, proativo e comprometido, há grandes chances de efetivação. Entre julho e setembro, o país já registrou cerca de 624 mil contratações temporárias, o que representa um aumento de 2% em relação ao mesmo trimestre de 2024. Os setores que mais contribuíram para esse crescimento foram o agronegócio, a indústria e a logística, que mantém o trabalho temporário como uma ferramenta estratégica para atender à sazonalidade. E a Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou um projeto que proíbe o aborto depois de 22 semanas de gestação em qualquer hipótese. Vamos saber mais. A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou um projeto que proíbe o aborto em qualquer hipótese depois da 22ª semana de gestação. Atualmente, a legislação permite o aborto em casos de estupro, gestação que causa riscos para a vida da mãe e em casos que o feto seja anencéfalo, ou seja, não tenha cérebro. Mas com a nova proposta, nem dentro dessas situações poderá ser efetuado o aborto após 22 semanas de gravidez. A proposta determina que o parto seja adiantado e, em casos de risco à vida da grávida, além do parto antecipado, deverá ter esforços para manter o feto vivo. Essa nova medida é para garantir direitos aos fetos. Atualmente, o aborto é crime e há punições para mulheres e profissionais que o fizerem. Olha, um alerta agora. O Brasil registrou esse ano um recorde de casos de envenenamento. Vamos ver. Segundo dados do Ministério da Saúde, 2025 registra o maior número de envenenamentos em um semestre desde 2007. Houve um aumento de 9% em relação ao mesmo período do ano passado, que teve 513 casos. O alerta é da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, que divulgou um levantamento inédito. De 2015 a 2024, o Sistema Único de Saúde registrou 45.511 atendimentos por envenenamentos. Em média, quase 4.500 casos por ano, ou que equivale a uma pessoa intoxicada a cada 2 horas. Pesquisa mostra ainda que mais de 3.000 pacientes foram internados após sofrerem intoxicação proposital, causada por terceiros. Segundo especialistas, muitos desses casos estão ligados a conflitos familiares e situações de violência doméstica. De acordo com dados mais recentes, 15 pessoas morreram envenenadas por terceiros neste ano. Outras 9 conseguiram se recuperar, mas ficaram com sequelas. A maioria dos pacientes, no entanto, teve alta sem complicações. Foram 407 casos. Os demais registros terminaram sem informação sobre a evolução clínica ou tiveram outras causas de morte não identificadas. E veja a seguir, brasileira que está em estado vegetativo nos Estados Unidos pode voltar ao Brasil de motorhome. E ainda, veja as chances de título do Brasileirão. Disputa fica entre Palmeiras e Flamengo. Nós voltamos já.
Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E o caso da brasileira que está em estado vegetativo nos Estados Unidos e quer voltar para o Brasil ganhou um novo capítulo. Agora a família dela está planejando viajar em um motorhome. Vamos conferir essa história. O drama da família mineira já dura um pouco mais de um ano. Foi em setembro de 2024 que Fabiola da Costa, de 32 anos, sofreu um mal súbito nos Estados Unidos e ficou em estado vegetativo. De lá para cá, o marido Biratã Rodrigues e os 3 filhos têm lutado para conseguir o retorno de toda a família ao Brasil, para que assim continuem um tratamento intensivo através do SUS, o Sistema Único de Saúde. A primeira ideia era viajar de avião. Depois de muitas tentativas de acordos e até arrecadação de dinheiro, isso ainda não foi possível. E agora, a família parte para um novo e ousado plano: vir em um motorhome. Não é uma ideia nova, tá? Isso é uma ideia antiga que agora está mais forte. Comecei a pesquisar valores, modelos, questão da rota, das dificuldades. Então eu conversei com várias pessoas que já fizeram esse trajeto, tanto do Brasil para cá quanto daqui para o Brasil. O motorhome, ele custa um valor médio de um seminovo, custa em média $30 mil. Nós já temos a liberação médica para isso, né? Segundo o médico, a única coisa que tem que ser observada é a questão da temperatura interna. A viagem através do motorhome promete muitos desafios, a começar pelo tempo do trajeto. De avião, a viagem lá da Flórida, onde eles moram atualmente, até Juiz de Fora, em Minas Gerais, levaria cerca de 8 horas. Já de motorhome, essa jornada pode levar até 60 dias. Além disso, tem o alto custo que isso inclui. E sabendo de tudo isso, a família tenta se preparar da melhor forma. Eu já tenho ciência do que nos espera. É sim uma viagem muito perigosa, muito perigosa. Tem alguns trechos com deslizamento de terra, se eu não me engano, na Bolívia e Equador. Tem a questão da travessia do Panamá. Inclusive, esse é o ponto mais crítico que não me fez ir até hoje. Ali é o único trecho que não dá para fazer em terra. Tem que ser por navio. Então, ali, e dentro do motorhome, por exemplo, não pode ir nenhum ser vivo. Nesse trecho, sim, eu precisaria de um avião para poder fazer essa travessia. É uma viagem curta, no máximo 1 hora. Né? Mas a gente ia incorrer no mesmo problema aqui, que a gente precisa dessa UTI. O plano A segue sendo a tentativa de arrecadação do dinheiro para a viagem aérea, já que por via terrestre os riscos são altos. Para isso é necessário cerca de R$700 mil. O sonho da família ainda segue de pé e o Biratã deixou um recado para todos que acompanham essa jornada. Agradecer ao nosso povo brasileiro que tem nos acolhido e pedir que se acesse o nosso perfil Bira e Fabiola, lá tem todas as informações. Então eu quis expor a nossa família isso para tentar mesmo conseguir ajuda, né? Tendo em vista que o voo custa $120 mil, que o pessoal possa nos seguir, compartilhar nossos vídeos através do nosso perfil do Instagram, que tem tudo lá, né? Para que às vezes essa ajuda possa surgir e que eles possam chegar até nós de alguma certa forma. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra. Vamos começar falando de Campeonato Brasileiro. Aliás, o campeonato está na reta final e a luta pelo título está bem afunilada, não é mesmo, Maíra? Conta pra gente. Pois é, Kleber. Palmeiras e Flamengo venceram ontem e dominam as estatísticas de chance de ser campeão. Boa noite a você e a todos que nos assistem. Juntos, os paulistas e cariocas somam 98% de chances de título. Já o Cruzeiro, que ainda sonhava com a taça, viu suas chances diminuírem após tropeçar mais uma vez. Às vésperas do confronto direto entre o líder e o vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu o RB Bragantino com uma goleada de 5-1 e o Flamengo bateu o rival Botafogo por 3-0. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, faltando 10 rodadas para o fim do Brasileirão, Palmeiras e Flamengo somam 98,1% de chances de título. O Alviverde lidera a competição com 61 pontos, 3 a mais que o rubro-negro carioca, e tem 68,3% de chances de levantar o
13º caneco do Brasileiro. Antes de golear o Bragantino, a probabilidade de título do Palmeiras era de 60,6%. Já o Flamengo tem 58 pontos e, apesar de ter ganhado, viu suas chances de ser campeão diminuírem de 31,5% para 29,8%. O tamanho da diferença se deve ao fato de que o Palmeiras tem, no momento, 3 pontos e 2 vitórias de vantagem sobre o vice-líder. Ou seja, o Verdão mantém a liderança mesmo se o Flamengo vencer o confronto direto. Mas nesse caso, o potencial de título do Flamengo cresce e o do Palmeiras diminui. O empate favorece o Palmeiras. A última vitória do Palmeiras sobre o rival carioca no Maracanã aconteceu em 2015 pelo Brasileirão. O Cruzeiro é o terceiro colocado com 53 pontos e tem apenas 1,8% de chances de título após o empate com o Atlético Mineiro. O técnico Leonardo Jardim, inclusive, afirmou que o Celeste dificilmente vai alcançar a pontuação recorde de Palmeiras e Flamengo. A dupla deve superar apenas o número mágico que encaminhou a taça em 7 das últimas 11 edições. O recorde no atual formato pertence ao Flamengo, que foi campeão com 90 pontos em 2019. O rubro-negro, porém, passará longe da marca caso mantenha os 72% de aproveitamento até o fim do Brasileirão. Neste cenário, o time de Felipe Luiz faria aproximadamente mais 24 pontos, encerrando o campeonato com 82. Já o Palmeiras chegaria mais perto, com a segunda melhor campanha da história e sua melhor marca pessoal. O Alviverde tem hoje 75% de aproveitamento e, se mantiver o percentual, faria mais 25 pontos e seria campeão com 86, maior soma do clube paulista no atual formato do Brasileirão, superando os 81 pontos da campanha de 2022. Maíra, vamos falar agora de futebol feminino, que, aliás, é uma das suas especialidades. E a Libertadores, feminina, o Corinthians, venceu ontem e está na grande final, é isso? E pela terceira vez consecutiva, as Brabas bateram a Ferroviária nos pênaltis e vão enfrentar o Deportivo Cali na grande final no sábado. Após bater a Ferroviária na semifinal, o Corinthians avançou para a final da Libertadores feminina. As duas equipes de São Paulo empataram por 1-1 no tempo regular. E nos pênaltis, a equipe comandada por Lucas Piscinato avançou para sua terceira final de Libertadores seguida. O Timão é o maior vencedor do torneio e o atual bicampeão. E agora vai em busca do seu 6º título da competição. O Corinthians enfrenta o Deportivo Cali da Colômbia neste sábado às 20 horas. Para chegar até a final, as colombianas já eliminaram um paulista nessa edição. Venceram o São Paulo nas quartas de final por 2-0. Já na semifinal, o Deportivo Cali eliminou o Colo-Colo nos pênaltis após empatarem por 0-0 no tempo normal. Na história, as duas equipes só se enfrentaram uma vez, em 2022, pela fase de grupos da Libertadores. As colombianas saíram com a vitória por 2-1 na ocasião. Agora as Brabas vão em busca do título e de quebrar esse tabu de nunca ter vencido o Deportivo Cali. Bom, Kleber, por hoje é só. Uma ótima noite a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Maíra, e até amanhã. Bom, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.